Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é ser meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem de Marcos, hoje capítulo 3, nos apresenta um Jesus cercado por multidões, em meio a críticas e questionamentos sobre sua origem e autoridade. Seus familiares o consideram desequilibrado, enquanto os escribas o acusam de estar possuído por demônios. Diante dessas acusações, Jesus responde com parábolas e reafirma sua missão divina. Na primeira parábola, Jesus questiona a lógica de seus acusadores. Como Satanás, o príncipe dos demônios, pode expulsar a si mesmo? Um reino ou família dividida contra si mesmo não pode subsistir. Essa parábola demonstra a insensatez da acusação de que Jesus estaria agindo em nome do mal. Em seguida, Jesus fala de um pecado imperdoável e afirma que todos os pecados, de fato, podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia, segundo a tradição, se refere à recusa obstinada em reconhecer a obra de Deus em Jesus, mesmo diante de evidências claras. É o endurecimento do coração que impede o arrependimento e a conversão. Depois, Jesus fala da verdadeira família, e aqui ele redefine esse conceito de família. Sua mãe e seus irmãos que o procuram não são mais importantes do que aqueles que fazem a vontade de Deus. Essa nova família é composta por todos que se unem a ele na fé e no compromisso com o reino de Deus. Para a reflexão de hoje, nós podemos colocar alguns pontos. A força da comunidade é, acima de tudo, algo extremamente relevante, pois a passagem nos lembra da importância da comunidade na fé. É no convívio com outros irmãos e cristãos que encontramos apoio, força e discernimento para enfrentarmos os desafios da vida. Depois, Jesus foca a questão da misericórdia, de fato ensinando que Deus é um Deus de amor e compassivo, sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem. Depois, Jesus foca a questão da fé, colocando que, de fato, a fé nele, a fé no Salvador e em seus ensinamentos é o que nos torna parte de sua família e nos permite participar da construção do reino de Deus. Aqui podemos ter alguns pontos para um convite à ação. Que possamos, de fato, fortalecer nossa fé e compromisso com os ensinamentos de Cristo. E depois, busquemos viver em comunidade, acolhendo e apoiando uns aos outros. E, finalmente, que sejamos instrumentos de perdão e misericórdia no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.